Daí, pessoal, mais uma resolução. Escreva o termo geral AN, que é a lei de formação, das sequências a seguir. Bom, lembrando que uma sequência ela pode ter como representação algébrica, como lei de formação, como regra de formação dos seus elementos, expressa de mais de uma forma, né? Nem sempre a gente consegue apenas uma lei de formação. Então, às vezes eu consigo mais de uma lei. Então, vou pensar aqui na letra A, que tem como elementos da sequência 3, 6, 9, o 12, o 15 e assim por diante. Bom, analisando essa sequência, o que eu percebo? Que cada elemento equivale aos resultados como se fosse da tabuada do 3. Isso aqui, ó, é 3 vezes 1. Isso aqui é 3 vezes 2, 6. Isso aqui é 3 vezes 3. 3 vezes 4. E aqui 3 vezes 5. E assim por diante. O próximo seria 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. Assim por diante. Então eu percebo que trata-se aí de uma multiplicação por 3. E está multiplicando o quê? A própria posição em que o elemento se encontra. Aqui, ó, posição 1, 3 vezes 1. Posição 2, 3 vezes 2. Posição 3, 3 vezes 3. Então, é possível de se expressar esta sequência através da lei AN igual a 3 vezes o N, ou seja, 3 vezes a posição dele. Isso para um N que seja natural, diferente de zero. Então eu coloco natural menos o zero, assim, ó. Os naturais menos o zero, ou eu coloco naturais com asterisco. Quer dizer, o zero não pode, porque 3 vezes 0 daria 0 ali. E eu não tenho a posição 0. Ok? Então isso é uma resposta. Outra resposta, outra forma de chegar nesta lei, através de um outro raciocínio, é num modelinho mais como se fosse uma regra prática. Como se fosse uma regra prática. Mas essa regra prática vai valer quando eu percebo que de um termo para o outro está variando a mesma coisa. Eu tenho uma variação constante. Aqui está variando de 3 em 3, podia estar variando de 4 em 4, 8 em 8, assim por diante. Mesmo que não seja resultados de uma tabuada. Como assim? Se eu tivesse uma sequência assim, ó, começando com 10. Então não vai ser assim 10, 20, 30. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando 10, por exemplo, 10 mais 6, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 6, 28. 28 mais 6, 34 e assim por diante. Então, quando tiver esse tipo de situação, eu posso usar essa regrinha que eu vou te mostrar agora. A regra diz assim, que um termo qualquer, ele é igual ao primeiro termo mais a expressão n menos 1, lembrando que n é a posição do elemento, vezes a lógica, vezes a regra. Nesse meu último exemplo que eu apaguei, estava aumentando de 6 em 6. Então a lógica seria o 6. Aqui está aumentando de 3 em 3. Então a lógica é o 3. Então essa lógica aqui, também chamada de razão, eu nem vou colocar razão aqui, tá? Eu vou colocar só aqui lógica. Mas podia ser também a razão, porque trata-se de uma PA, né? Quando tem esta soma constante. E essa soma, então, é a razão. Então eu posso usar esse raciocínio. Então olha só, a n igual, primeiro, quem é o primeiro termo? 3. Mais n menos 1 vezes a lógica. A lógica aqui está aumentando de 3 em 3. Então isso aqui vezes 3. A n é igual a 3, mais aqui a 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Eu posso cancelar aqui, ó, mais 3 com menos 3 dá 0. E, de novo, percebo que a n é igual a 3n. Ok? Então, é um outro formato para eu chegar nesta lei. E aí eu vou para o segundo. Letra B, que tem os elementos menos 1, 1, menos 1, 1 e assim sucessivamente. Bom,
como é que eu posso definir essa lei? Eu observo que eu tenho só elementos menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1, eles estão se alternando. Quando é que é menos 1? Quando eu estou numa posição ímpar. Se tu observar aqui, ó, aqui é a posição 1. Aqui é a posição 2, aqui é a terceira posição, aqui é a quarta posição, é o quarto elemento. Quando a posição é ímpar, dá menos 1. E quando a posição é par, dá 1 positivo. Então eu posso estabelecer isso, eu posso colocar aqui o AN, isso é um jeito de responder. AN é igual a menos 1 ou é igual a 1. Quando é que é igual a menos 1? Quando N é ímpar. E vai ser 1 quando N é par. Isso é uma resposta. Outra resposta mais elaborada é pensar assim, ó, que esses resultados, na realidade, são resultados de menos 1 elevado a um certo expoente N. Então, menos 1 na N pode dar tanto menos 1 quanto pode dar 1. Quando é que dá menos 1? Quando N é par. Aliás, quando N é ímpar. E quando é que dá 1? Quando N é par. Conclusão que eu tive. Então, dá para dizer que isso é AN é igual a menos 1 elevado do próprio N. Porque quando a posição for ímpar, dá menos 1. Quando a posição for par, dá 1. Então, eu tenho aqui 2 formatos para a lei de formação. Deixa eu arrumar aqui. A na N. 2 formatos para a elaboração desta lei, ok? Então era isso, eu espero que essas resoluções aí contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.